se corrompeu tanto. Mas hoje, infelizmente, amados e amadas, nós estamos vivendo uma crise espiritual. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 em diante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. É o que nós mais estamos vendo dentro das igrejas. Líderes que se corromperam pela avareza ao dinheiro, líderes que, ao invés de pregar a palavra de Deus, estão pregando e inserindo heresias dentro das igrejas, dentro dos seus ministérios. E a primeira grande heresia que a gente vê que está sendo pregada e está deturpando, está deteriorando o evangelho, queridos e queridas, é essa teologia da prosperidade, que ela vai começar no ano de 1947, né? E um dos seus maiores difusores, ela começa por Oral Roberts, certo? Foi o seu primeiro difusor, mas ele vai ter mais pessoas, né? Como esse Benny Hinn, como o Kenneth Hagin. Esse Kenneth Hagin, ele chega nos cultos, ele é gordo, meio baixo, aí ele vai criar a unção do riso. Ele chega, ele não prega a palavra, e a igreja lotada, ele só começa aí ele vai chamando tanta atenção que as pessoas vão achando graça, como se ele fosse um palhaço talvez. Aí de repente está toda a congregação nessa unção, suposta unção do Espírito Santo. Então, tanto esse Kenneth Hagin quanto esse Benny Hinn, que é um baixinho também, não tão baixo, do cabelo branco, ele pega o seu paletó e sai açoitando o povo e o povo caindo. Heresia, irmãos, heresia. Homens que se dizem homens de Deus, mas na verdade são adeptos de satanismo. Na verdade são pessoas que já estão ali, se não mudarem, se não se arrependerem, estão galgando passos para o inferno. Aqui no nosso Brasil nós temos um Edir Macedo, nós temos um Valdomiro Santiago, nós temos inúmeros falsos apóstolos que estão aqui no nosso Brasil, pregando o mesmo tipo de heresia, unções por cima de unções, e nós não podemos de forma alguma aceitar essas coisas, queridos e queridas. Uma segunda heresia que está matando a espiritualidade de muitas pessoas é a macumba evangélica. Infelizmente tem muitas pessoas que dão até a sua vida por conta desses retetés sapateados. As pessoas parecem que estão matando formiga e dizem que é o Espírito Santo. Tem uns que pulam, né? Tem uns que ficam assim, ó. Eu participava de uma igreja e o irmãozinho ficava assim, estilo louva a Deus, acho que ele queria brigar. Tudo isso são criações da mente humana. Nada disso está na palavra de Deus. Os irmãos saem rodando. Tem um vídeo que eu tenho até inveja da mulher, que ela fica lá no meio lá e ela começa a mexer a cabeça, mexer o cabelão bem longo. A inveja não é do movimento dela, não, é só do cabelo que me falta um pouquinho. Heresia, macumba evangélica. Mas as pessoas estão tendo isso como ação do Espírito Santo, e na verdade não é, amados e amadas. Movimentos estereótipos não é unção, movimentos estereótipos não é dom, movimentos estereótipos é uma heresia, é uma doutrina satânica que está fazendo as pessoas galgarem passos para o inferno. Se me provarem dentro da Bíblia que isso é unção, que isto é dom do Espírito Santo, eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu já ofereci dinheiro e ninguém nunca me deu uma prova na Bíblia. Então essa macumba evangélica, ela está acabando. Por quê? Porque ela diz que é dom. Ela diz que a pessoa naquele movimento que lhe falta lucidez, diz que aquilo ali é dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo, e não é, irmãos.
O Espírito Santo não é palhaço. O Espírito Santo não é moleque. O Espírito Santo não é menino para fazer esse tipo de coisa dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a obra verdadeira do Espírito Santo, primeiramente, é apontar, é convencer o homem do pecado. A primeira grande obra do Espírito Santo é essa: me convencer, te convencer, convencer a igreja de que ela é pecadora e ela precisa se converter, ela precisa se arrepender, ela precisa de uma mudança de vida, uma mudança de caráter. A segunda grande obra do Espírito Santo é que ela aponta para a palavra de Deus, para a Bíblia e não para movimentos, para a Bíblia e não para coisas estereótipas, para a Bíblia e não para rodapés e sapateados, para canelas de fogo, sapatinho de ouro. Não, aponta para a palavra, porque é a palavra quem vai nos moldar, é a palavra quem vai nos direcionar ao reino dos céus. E a terceira grande obra do Espírito Santo, que essas pessoas com certeza não sabem, é que este Espírito Santo ele aponta para Cristo. Ou seja, o foco do culto tem que ser Deus, tem que ser Jesus, e não dança, não folclore, não palhaçada, não reteté e sapateado. A centralidade do culto é Jesus de Nazaré. Aleluia. Infelizmente essas igrejas estão andando na contramão do Evangelho. Por último, amados e amadas, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 12 e 13. Capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 12 e 13. O qual nos diz: mas o que eu faço, o farei, para não dar oportunidade aos que buscam ocasião, a fim de que naquele em que se gloriam, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós, né? Paulo aqui está dizendo que essas pessoas adquiriram o título de apóstolo porque quiseram, né? Estão se fazendo como eles. Presta atenção o que Paulo está nos falando aqui, né? Assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Essa unção de apóstolo começou aqui no Brasil em 2011. Começou lá em São Paulo, de repente se alastrou em todo o país. Hoje ninguém mais quer ser apóstolo, sabe por quê? Porque segundo eles, o apóstolo está acima do cargo de pastor. Então eles não querem ser submissos, né? Denota o quê, queridos e queridas? Que essas pessoas estão na contramão do Evangelho. Sem contar as bizarrices que a gente vê dentro das igrejas. Tem muitas e muitas igrejas, tem uma que o pastor, eu não sei que tipo de sexualidade ele pratica, é a unção dos testículos. Unção dos testículos. Vem uma pessoa, um homem, deita aqui no altar. Essa pessoa está com uma doença em qualquer parte do corpo, ele vai deitar no altar. Aí aquele pastor fica aqui em cima dele, aí vai orando, orando e descendo. Orando e descendo, orando e descendo, orando e descendo no órgão genital daquela pessoa. O que me entristece é que essas pessoas gostam, essas pessoas superlotam, se esquecem de procurar a palavra, de procurar verdadeiramente Cristo, vão para bizarrices desse tipo. Outras igrejas têm a unção dos mamilos. A mulher está com uma doença, o pastor vai lá e aperta, e ela fica boa, porque quem apertou não foi o pastor, foi o Espírito Santo. Mentira, fraude. Mas as pessoas gostam, amados. Uma verdade dessa que eu estou falando para vocês, para eles é uma mentira, porque eles preferem ouvir uma mentira com cara de verdade do que a verdade que para eles é uma mentira. Infelizmente a igreja está exatamente dessa forma. E o que eu vejo? O que é que eu vejo? Já estou terminando. O que é que eu vejo em 1 Tessalonicenses 4? Eu vou encontrar duas grandes
verdades. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. A primeira grande verdade eu vejo aqui em João capítulo 14, o qual vai nos dizer que aquele mesmo Jesus que os apóstolos estavam vendo subir para a glória, nós um dia nos encontraremos com ele. E é exatamente nesse dia do grande arrebatamento, nós vamos nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. Virá primeiro, ressuscitará primeiro os mortos, já com um corpo glorioso. Depois seremos nós, e nós vemos esta verdade, e seremos arrebatados, e com o Senhor Jesus nós vamos nos encontrar com Ele lá nos ares. O arpazo, o arrebatamento, arpazo é o original da palavra. O arrebatamento da igreja é notório. Nós estamos vendo a ciência crescer, nós estamos vendo a iniquidade prevalecer, nós estamos vendo a igreja passar por crise espiritual, e tudo isso é apenas uma constatação, amados e amadas, de que Jesus está voltando. Então, se nós já sabemos que Jesus está voltando, nós temos que nos corrigirmos, nós temos que abandonarmos o nosso eu. Afinal, qual é a tua meta? Qual é o teu propósito como cristão? Com certeza é ser salvo, com certeza é morar nos céus, é morar com Jesus. Mas para isso é necessário que nós busquemos verdadeiramente vivenciarmos a palavra de Deus em nosso cotidiano. De outra forma, nós não chegaremos lá. De outra forma, nós não vamos adquirir as mansões celestiais. Então, ame a igreja que você está, ame a doutrina que você está ouvindo, porque a sã doutrina é essa: sem maquiagem, sem pula-pula, sem reteté, sem sapateado, sem mungangos em cima dos púlpitos, obreiros verdadeiramente homens de Deus, homens em caráter, homens em espiritualidade, em conduta ética cristã. Irmãos e irmãs da nave da igreja, que buscam verdadeiramente serem cristãos, serem filhos e filhas de Cristo, inseridos no contexto da palavra. Jesus está à porta, a igreja está prestes a ser arrebatada. Se existe alguma coisa em mim, se existe alguma coisa em você que precisa ser mudado, abramos os nossos olhos enquanto é tempo, porque de outra forma, sem uma conversão plena e verdadeira, nós não seremos arrebatados. Esta doutrina do arrebatamento, repito, ela tem pouco mais de 200 anos, mas ela é uma das grandes verdades contidas aqui na palavra de Deus. É uma das grandes verdades, e justamente por ser uma das grandes verdades, a igreja que não é gloriosa, ela não prega. Mas uma igreja gloriosa, ela prega arrebatamento, porque ela crê, porque ela acredita que Jesus vem lhe buscar. E é nessa busca, é nessa vinda que eu espero encontrar cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Que Deus, o Todo-Poderoso, vos abençoe na pessoa de nosso Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.